informação e acesso para o cuidado adequado da saúde dos dentes. No Dia Mundial da Saúde Bucal, os dados no Brasil apontam a necessidade de mais profissionais no atendimento público, mais locais para tratamento e acesso a produtos de qualidade para boa escovação. Doenças graves podem ser desencadeadas por problemas dentários. 40% dos casos de endocardite bacteriana, uma doença que afeta o coração, são causadas pela falta de higiene bucal e pela cárie. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a cirurgiã dentista e professora da USP, Nathalie Rezende. A saúde bucal do brasileiro ainda não é a perfeita nem a ideal e ainda existe uma quantidade grande de pacientes sem acesso ao tratamento. O SUS tem hoje um programa chamado Brasil Sorridente, que a ideia é que a gente tenha cirurgiões dentistas nas unidades básicas de saúde, nos centros de especialidades odontológicas e até mesmo o atendimento remoto para as comunidades mais distantes. Entretanto, a gente tem uma demanda muito maior de pacientes do que a oferta, né? Esse programa do Brasil Sorridente, ele ficou estacionado durante um período de tempo e agora a gente espera que a gente tenha uma retomada dessas políticas públicas de saúde voltadas para o paciente, que vão desde o processo de prevenção, participando de atividades nas escolas, fluoretação de água, até os processos de terapêutica e de reabilitação para esse paciente, incluindo o acesso, por exemplo, à confecção de próteses dentárias dentro do programa do Brasil Sorridente. Aquela expressão triste que a gente ouvia com frequência de que o Brasil é o país dos desdentados. Então, isso se mantém e existe a falta de profissionais, existe a dificuldade de contratação desses profissionais? Infelizmente, a gente ainda tem uma quantidade muito maior da população que necessita de tratamento do que é oferecido, né? Profissionais nós temos. O Brasil é um dos países que mais tem dentistas e dentistas bem habilitados e de qualidade. Mas nem sempre esses dentistas fazem parte do programa do SUS. Então, a gente precisa, sim, de uma maior quantidade de dentistas, uma maior quantidade de locais que possam atender a esses pacientes, para que a gente possa proporcionar uma maior quantidade de tratamento para a demanda que ainda é muito alta. Então, a gente ainda tem muito paciente desdentado por uma falta de acesso. Dos problemas atrelados à cárie, não? Esse problema ele é bastante negligenciado, ou seja, as pessoas dão menos importância para a cárie e aí esse número acaba sendo crescente e muitas vezes não tem conhecimento que esse pode ser o pontapé inicial para um problema mais grave de saúde. Muitas vezes as pessoas acham que a cárie é uma doença indolente, que não vai trazer grandes problemas para o paciente, e isso não é verdade, né? A gente tem uma correlação direta entre as alterações bucais e as possíveis infecções e complicações e outras alterações sistêmicas. Então, existem doenças graves que estão relacionadas, por exemplo, a infecções odontogênicas. A gente tem pacientes que podem desenvolver uma endocardite infecciosa, por exemplo, que é uma infecção do coração, em que cerca de 20% dos casos estão relacionados diretamente com as bactérias de boca. A gente tem correlação ainda das doenças bucais, como, por exemplo, infecções gengivais e dos ossos que suportam os dentes, com pacientes com diabetes descompensado. Então, essas infecções ajudam a descompensar a doença e a doença descompensada piora as complicações de boca. A gente precisa de programas educacionais para que as pessoas consigam entender a importância de se cuidar do dente e o acesso da população a esses programas educacionais, preventivos e curativos. E vale a pena sempre reforçar qual deve ser a nossa rotina de cuidados com a escovação para a manutenção da nossa saúde bucal. O ideal é que o paciente escove os dentes ao menos 3 vezes ao dia, dando uma atenção especial à escovação à noite, utilizando sempre pasta de dente com flúor. Hoje a gente indica a pasta de dente com flúor, inclusive para crianças, a partir do nascimento do primeiro dente.
A diferença entre a utilização da pasta de dente com flúor para crianças ou adultos é a quantidade. Para crianças pequenas, a gente indica a quantidade semelhante a um grão de arroz. Para crianças a partir dos 7 a 8 anos de idade, uma quantidade semelhante a um grão de ervilha. E para adultos, uma quantidade um pouco maior. A utilização de fio dental é essencial para a limpeza entre os dentes. E já a utilização de enxaguatórios bucais, ela deve ser feita somente sob recomendação do seu cirurgião dentista, para cada caso em específico.